Olá, no Pílulas Clínicas de hoje vou falar um pouquinho sobre um efeito colateral que pode acontecer em alguns indivíduos que fazem uso de alguns estabilizadores de humor, que é o tremor. Antes de falar do tremor, é muito importante saber se aquele paciente que está diante da gente não tem um histórico ao longo da vida de tremor essencial. Tá? O tremor essencial é uma condição benigna, neurológica, associada à presença de um tremor que é um tremor fino, um tremor sutil, e está associado à intenção, né? O indivíduo que vai realizar um movimento, como comer ou segurar um garfo, segurar um copo. E esse efeito colateral é um esse sintoma, né, é um sintoma que acompanha o indivíduo ao longo da vida e que está associado à constituição do sistema nervoso e uma predisposição maior a tremer. Ele não acontece em repouso e ele pode piorar sim em momentos de ansiedade, ele pode piorar com alguns psicofármacos. Então, se o indivíduo já tem o tremor essencial, é importante diferenciar se aquele tremor ele é já do indivíduo constitucional ou se ele está associado a algum medicamento. Os medicamentos estabilizadores de humor que mais cursam com a ocorrência de tremores são o lítio e o ácido valproico, né? É interessante lembrar que o tremor associado ao lítio, ele pode acontecer em alguns pacientes já desde o início do uso, tá? Então não é um efeito colateral que vai necessariamente estar associado com níveis altos do medicamento e nem com intoxicação. Isso é um problema, porque às vezes alguns pacientes mais sensíveis a este efeito colateral, mesmo com níveis séricos, ou seja, com glicemias baixas, ou seja, abaixo de 0,6, muitas vezes apresentam esse efeito colateral. Esse efeito colateral ele não passa em alguns pacientes com o avanço das semanas, e isso indica que a gente vai ter que trocar o medicamento, porque você não vai ter melhora com o aumento da dose, você pode ter piora e você não vai conseguir utilizar faixas terapêuticas recomendadas por conta do efeito colateral. Então isso vai indicar a necessidade de troca precoce muitas vezes, antes mesmo de você atingir a faixa terapêutica. Existe aquele tremor do lítio de intoxicação, ou seja, o indivíduo que não apresentou tremor nos níveis mais baixos, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, e a hora que ele vai chegando em níveis mais altos, 1, 1.1, 1.2, ele começa a apresentar tremor. Daí é uma situação diferente, o clínico deve reduzir a dose, reforçar a hidratação do paciente e manter o uso do medicamento. O uso de medicamentos como o propanolol, ele pode ser utilizado para aqueles pacientes que apresentam tremores em níveis leves e que existe um evidente benefício do uso do fármaco, né? A pessoa teve melhora do humor com o lítio e você combina um medicamento como um beta-bloqueador de ação periférica, como o propanolol, para que você tenha um controle neste efeito colateral. O ácido valproico ele também pode cursar com tremor em alguns pacientes. Volto a dizer, esses efeitos colaterais eles não acontecem na maioria dos pacientes, são na minoria deles. Um tremor no início do tratamento ele pode acontecer na maior parte dos casos, mas ele some com o avanço das semanas. A grande preocupação é sempre quando o indivíduo tem um tremor já no início que não passa e que o indivíduo não tem níveis terapêuticos que são níveis terapêuticos considerados, níveis que são considerados terapêuticos. Então, isso pode impedir o clínico de avançar na progressão da dose, quando ele pode precisar de doses maiores para estabilização do humor. Então, é sempre importante que um estabilizador de humor ele tenha tolerabilidade, o paciente consiga tomar aquele medicamento tranquilamente, para daí ele ter a eficácia, que é o benefício clínico, junto com a boa tolerabilidade. Não são a maioria dos pacientes, mas em alguns deles você não consegue usar nem lítio
nem ácido valproico por conta do tremor. E nesse caso você acaba tendo que optar por outros estabilizadores de humor, como carbamazepina e os antipsicóticos, para conseguir ter um bom uso com uma boa tolerabilidade. Então hoje nós falamos um pouquinho sobre o tremor associado a alguns estabilizadores de humor, como o lítio e ácido valproico, e o quanto esse efeito colateral ele pode impactar o seu uso na prática clínica.